Vamos de novo então. Por enquanto ok, né? Vamos ver então. Como eu tava falando, deu, né? Acho que agora deu, né? Vamos ficar de olho aí. Como eu tava falando, cuidado que amanhã é feriado, tá? Feriado aqui de Corpus Christi. E o mundo funciona, o mundo não vai parar. E como nós estamos numa fase à flor da pele, porque mais ou menos o que o pessoal está querendo buscar aí, está querendo que chegue a qualquer momento, é a solução final, derradeira, a cartada final, definitiva para os problemas da Espanha e da Europa, tá? Já começa a surgir aí um disque-disque de que a comunidade europeia, junto ao ECB, está formulando um plano para fazer com que a temática dos depósitos bancários na Europa seja uma questão já unificada, tá? Que os depósitos na Espanha estejam tão garantidos quanto os depósitos na Alemanha, por exemplo. Isso, em tese, é o que está aí dando um dos principais drivers para a alta do mercado. Eu queria, antes de continuar aqui, nós estamos com 30 viewers. Vocês já passaram lá no blog para ter um panorama inicial e a gente conseguir ser mais dinâmico aqui no nosso call? Já passaram lá, leram o índice futuro pré-abertura, leram a sessão sala de imprensa, já viram que está em voga, já viram que está saindo? Tá dando eco? Alô, alô, alô. Pois é, também não é para dar eco, não sei porque que tá dando eco. Aqui está bom, aqui está bom. Ok, aqui ok, então tá. Já passaram lá na sala de imprensa? Já viram que está em voga? Então tá. O Banco Central Europeu manteve a taxa de juros em 1%. Havia aí, quem sabe, uma expectativa de corte, mas a maioria das expectativas não apontava isso, mas enfim. Então o juro ficou 1%, sempre lembrando que, como medida derradeira, o Banco Central Europeu teria a possibilidade de cortar juro. Uma coisa que para o Fed, por exemplo, é muito mais difícil. E para o BOJ, para o Bank of Japan, é praticamente impossível, porque lá já é zero. Então, o Banco Central Europeu tem 1% aí, né, de taxa, pode cortar. Interessantemente, a Austrália, anteontem, na madrugada de anteontem, cortou a sua taxa. E agora acabou de divulgar o PIB, né, nessa madrugada aí. E o PIB veio simplesmente o dobro do esperado. O dobro do esperado. E aí eu fiz um comentário no blog no seguinte sentido. Tudo bem, eu vou no super comprar meia dúzia de coisas, fazer um ranchinho, eu vou numa loja, eu até me permito, eventualmente, gastar o dobro do que eu imagino. Mas estimar um PIB e vir o dobro, isso é que é estimativa, hein? Bem feita, bem conduzida. Tudo bem, se é um PIB assim que se espera que seja 0,1 e vem 0,2, até se justifica, né? Números baixos são fáceis de duplicar. Mas não como foi o caso. Eles esperavam 0,6 e veio 1,3, mais do que o dobro. E isso elevou o PIB da Austrália de 3,4 para 4,3 anualizado. É uma bela marca, uma bela marca. A Austrália, ela tem uma economia forte, em termos de tamanho, né, numérico, ela no Brasil espera X e vê metade. Tá certo. Para vocês verem também, né, como todo esse esquema de estimar, de prever, até vou trazer um negócio para vocês aqui, depois eu ponho lá, tá? Como esse negócio de prever, estimar, é complicado, é muito complicado e nunca ninguém acerta, Então ontem alguém me pedia o que eu achava do dólar, da previsão do dólar para 2013, eu acho que era, do final de 2012, a 1,87. Eu disse, joga no lixo isso aí, porque não vale nada. Como é que um sujeito
vai imaginar ou vai emitir um relatório dizendo que o dólar vai estar a tanto, 1,87 no final de 2013. Não dá nem para dizer quanto é que vai estar amanhã. Né? Então, nesse sentido. E a economia da Austrália, eu vinha falando, ela é um país desenvolvido, obviamente, mas numericamente é menor do que a brasileira. Tem um ramo, né, tem uma parte, uma verve muito forte, muito evidente, que é o setor de mineração. E ontem, casualmente, eu vinha comentando aqui sobre o relatório de CAPEX, né, de Capital Expenditure, que é o montante de investimento que as empresas fazem, né, para expandir seus negócios, investimento no setor produtivo mesmo, né, visando o futuro. E ele deu na Austrália um salto impressionante, mais de 1000% no setor de mineração, né, as grandes companhias lá, entre elas a maior do mundo, que é a BHP Billiton, que é a australiana. E obviamente que o foco principal disso é direcionado para o mercado chinês. Então, comentei ontem, né, que alguém deve estar muito errado. Vamos ver aqui. Alguém deve estar muito errado, porque vejam a China. Olha a China, foi o único mercado da Ásia essa madrugada que caiu. O resto tudo subiu, né? E aqui estamos vendo a China, numa coisa bem preocupante, que perdeu essa lateralidade. E o caminho mais certo parece que agora é vir buscar esse patamar inferior. O que não é bom, porque também perdemos essa acumulação aqui triangular. E costuma ser um bom preditor, né? Vocês estão vendo aqui, para preço futuro. Quem sabe vem buscar esse patamar aqui que atingiu no fim do ano passado. É claro que quando eu vejo o CAPEX, eu não espero que isso se replique no mercado agora, né? Se as empresas australianas estão certas, é porque o futuro, elas estão imaginando o futuro lá adiante, né? E quem sabe essa maré toda já vai ter passado. Mas não deixa de ser interessante, né? De ver um dado como esse, de crescimento absurdo, né, em setor de mineração. E com certeza o foco é a China. Vamos ver como está a Europa. A Alemanha. A Europa hoje está operando em forte alta, né, alta considerável, mas a Alemanha também já perdeu aqui a sua lateralidade, que não poderia ter perdido, e perdeu, né? Então é um dos cenários prováveis é buscar esse patamar aqui. Por que perdeu? Perdeu por quê? Por que perdeu? Porque os dados estão começando a bater lá. Produção industrial foi divulgada agora, recém veio em queda novamente, uma queda anualizada de 0,7% e no mês menos 2,2%. Então os dados na Alemanha começam a cair, começam a assentar. Lembrando que até então não acontecia isso, né? Era todos os outros que caíam e a Alemanha ainda se mantinha estável, né? Exportação em alta, produção estável, desemprego estável, em queda, enfim. Então a realidade começa a bater na Alemanha. Esse é um fator. O outro fator é que, como sempre ela pagou as contas, ela continuará pagando as contas. Então pode ser que o mercado esteja realizando isso também. Esse fato de que quanto mais perto uma solução para a Europa chega, mais perto a conta para a Alemanha chega. E aí ontem, como eu falava, o estrategista David Zervos, da Jefferies, ele é da Jefferies, ele aventava a possibilidade que todo esse cenário de resolução para a zona do euro, ele na verdade deveria ser um driver negativo para o euro e não para positivo, porque quem paga a conta é a Alemanha. E de certa forma aí, como o euro é essencialmente alemão, né, a conta será paga pela Alemanha, ou com diminuição do crescimento, ou com impressão de moeda, de alguma forma ou de outra. Então, nesse sentido, ele alertava que isso podia acontecer. Também vemos o euro hoje rompendo
rompendo 1,25 por dólar. E aí vem aquela questão que já desde segunda-feira, desde a madrugada até do domingo, eu já alertava no blog. A posição em vendidos no euro de grandes especuladores era a mais alta histórica. A mais alta, né? E isso tem um peso interessante, porque se os traders, esses grandes especuladores, estão certos, o euro então vai cair, eles vão ganhar dinheiro e vão reduzindo as posições aos poucos, como o esquartejador, né? Gerenciando seu risco. Agora, se eles forem pegos do contrapé, por algum motivo qualquer, então a tendência é que eles, como sabem operar, porque eles são grandes especuladores, eles corram para o mercado para zerar a sua venda, o que se chama de run to cover. E aí é como jogar gasolina para apagar incêndio. O euro começa a subir, eles vêm ao mercado para zerar a sua posição vendida o quanto antes, e joga mais gasolina em cima do euro para alta. Tanto é que explodiu para 1,25 ainda ontem, aí recuou e hoje explodiu de novo. Então, foi o alerta ali, né? Foi o alerta que eu deixei. E aconteceu. Um dos melhores trades de Forex dos últimos tempos aí foi esse aí. Quem opera Forex tá aí? Então, olha aí, ó. Olho da mosca. Confiança da construção tem o pior resultado desde fevereiro. Essa queda recente certamente estava precificando disso, né? Você quis dizer. É uma das coisas, né? O mercado sempre tende a antecipar as coisas. Então, a construção civil não está bem e não é de agora. E não só a confiança da construção civil caiu, como os custos aumentaram. Também acabou de sair aí o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, né? Que é como a inflação da construção. É um dos mais altos componentes do índice geral de inflação, é esse aí. E ela está vindo em alta porque o custo está muito alto, e dentro desse custo, o custo de mão de obra está especialmente alto. Então, complicado. E as empresas não estavam preparadas. E vai custar para elas voltarem a se adequar. Então, o que provavelmente aconteceu com todo o setor aí de construção foi isso aí. Tá acontecendo, né? É um processo que ainda não acabou. A produção industrial na Espanha, só para a gente completar a Europa, veio horrível. Ela cai 8,3% em dados anualizados. Então também não foi bem. Mas a Europa opera com boa alta, até Atenas sobe 1,16. Mas isso aí nada é a mesma coisa, porque já caíram quase tudo, né? Quase 93, 94%. Atenas aí virou uma grande Milk, uma grande Ecodiesel, uma grande Kepler Weber, né? Milão sobe 2,12, o DAX 0,67, o FTSE voltou a operar hoje de Londres, né? Feriado lá, a rainha estava comemorando, enquanto o marido quase morrendo no hospital. O FTSE aí opera com 0,95 de alta. Os futuros americanos têm uma boa alta. GMAX Honda, alguém sabe qual software o Diego usa? O Diego sabe. O Diego usa o Smart Station Apligraph. Tá? É da Apligraph, é Smart Station. Esse que está na tela aqui é o Enfoque, tá? Eu uso ele porque eu gosto da página de cotações, eu gosto dessa forma de ver o índice futuro aqui, e é basicamente por isso que eu uso. E mais os books de oferta dele são melhores do que os do Apligraph. Mas o Apligraph, aqui está o Apligraph. É o que eu gosto de analisar o ativo, porque ele me permite essa disposição aqui, ó, de o gráfico aqui centralizado e os indicadores dispostos de forma lateralizada. Nenhum outro que eu conheça no Brasil me possibilita isso. Então é por isso que eu gosto do Apligraph. Mas o Apligraph ele é bem complicado de trabalhar, é um programinha bem complicadinho. E o Enfoque é até mais fácil. E tem o Prof também, que eu também uso eventualmente para tirar alguma dúvida. Também uso como é o nome? MetaStock, também uso.
é bom para fazer estatística, é bom para fazer trade system, é bom para fazer backtest. Também uso o MetaStock. Mas os principais que eu deixo mais ou menos sempre abertos são o Smart Station, da Apligraph e o Enfoque. Índice futuro abriu em alta. Só que ontem tivemos um negócio bem interessante, que os mercados inteiros subiram e nós perdemos essa faixa lateral aqui que estávamos na espreita, né? Perdemos. É um sinal bom? Não. Não é um sinal bom. Não é um sinal bom. Mas assim, o mercado hoje abriu aí com um pouco de euforia, né? Um pouco de perspectiva. Então ele já opera aqui, ó, abriu forte. Tá aqui essa barra, mas ainda está abaixo. O primeiro sinal ainda para manter, quem sabe, aí uma perspectiva é justamente o índice recuperar essa faixa lateral, que ela é bem ampla, na verdade. Ela vai de 53 até quase 56. Mas se conseguir recuperar acima de 53, de repente mantém uma perspectiva aí de que possa, quem sabe, ter chegado ao fundo aqui. Se não, eu tenho o seguinte cenário. O cenário é esse aqui, ó. Eu tenho uma faixa de preço aqui que até recentemente havia sido respeitada. Veja aqui, ó, pressão compradora leva para cima. Pressão compradora leva para cima, pressão compradora leva para cima. Aqui perdeu. Foi quando eu vendi pela última vez BOVA 11. Não estopei aqui. Continuei não estopado ontem e estou continuando aqui, tá? Eu vendi aqui, fui estopado, vendi aqui, fui estopado e aí vendi de novo. É a minha terceira venda e a que está dando certo. Duas deram errado e eu fui estopado e perdi muito pouco. E agora essa aqui vai dando certo. Se entrar para cima dessa faixa aqui, ó, eu estopo de novo. Não tenho problema nenhum com isso, tá? Porque a partir desse momento aqui, ó, o mercado ele está confirmando uma faixa de preço a menor, né, para baixo, para menos, que até então não tinha confirmado. Ou seja, ele está ganhando um viés um pouco mais negativo, que até então não havia. Havia esperança de que isso aqui, sendo uma área lateralizada, né, é uma área em que os players eles estão mostrando a sua força no mercado. Uns querem comprar, outros querem vender, Givaldo. Né? Uns querem comprar, uns querem vender, e está ganhando quem quer vender. Então você quer comprar nesse cenário? Boa sorte. Boa sorte. Tem que ter estratégia para isso, Givaldo. Não é assim. Que a gente chama a lá Miguelão. Sair comprando só porque acordou com vontade de comprar. Deveria ter estratégia. Depois a gente pode discutir algo melhor. Mas é assim o que eu estou vendo, né? Quer dizer, tem que manter pelo menos os 53, voltar para essa faixa. Melhor ainda, acima dos 54, que está aqui, ó, é essa linha. Enquanto isso não atingir, não acontecer, o viés não parece lá muito interessante. Não parece muito interessante. Eu disse que queria mostrar para vocês algumas coisas, né? Então vamos lá. Isso é o dado de ontem, que foi o PMI de serviços para o Brasil. E olhem aqui, ó, começa a entrar em território negativo. É o índice que o HSBC, né, o HSBC e o Market computam. Eles computam para o mundo inteiro, não é diferente para o Brasil. Aí está. É outra fonte, né? Eu tenho sempre FGV, eu tenho BGE, eu tenho... Mas essa aí é estrangeira, né? O HSBC e o Market. Vejam, já enterrou para abaixo de 50, ou seja, contração no setor de serviços. Não se via isso em 39 meses. Mais um dado ruim aí que mostra a fase de desalavancagem mesmo que está a economia brasileira. Né? E o Manteiga tentando levantar o PIB a qualquer custo.
Qualquer custo. Mas já sabemos aí que será um ano de pibinho. Pibinho, né? Segundo ano de pibinho da Dilma. Não é bom para ela porque o seu antecessor, o nosso grande líder, ex-grande líder, sempre presente grande líder, cada vez mais presente grande líder, sapo barbudo, era um presidente de pibões. Era um presidente de pibões. E quando mais foi ameaçado, conseguiu se esquivar ainda na marolinha, na onda da marolinha. Então é muito ruim politicamente para Dilma. O que pode segurar ela talvez seja a questão do desemprego, né, que ainda tá bom, tá num patamar bom, embora já tenha dado um leve trupico, né? Obrigado, Paulo. O Celso está pedindo TIMP 3. TIMP 3, Celso, é no segundo momento, tá? Depois do call de panorama geral. Começa aí lá pelas 10h16, deveria estar começando, mas é que eu atrasei a transmissão aqui porque estava ruim e eu comecei de novo. Mas enfim, logo que acabarmos aqui, eu saio fora 1 minuto e entro para o call de ativos. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, que é o PMI. Queria mostrar isso aqui, que é um negócio muito interessante, que é o indicador Surprise Index do Citibank. Como é que ele faz isso? O Citibank ele monitora dados da economia em âmbito global, na verdade, né? Porque é um banco global. Mas ele vê assim, ó, ele computa sempre que vai sair algum dado, seja qual for, ele computa qual é a estimativa dos analistas. Tá lá. E aí sai o dado, ele faz a diferença. Quando vem a maior, ou seja, os dados vêm vindo a maior do que a expectativa, o Surprise Index vai subindo e costuma ser um excelente preditor para desempenho do mercado, né? Porque os dados vêm saindo melhor do que o esperado, então o mercado vai precificando isso, vai correndo atrás e vai precificando. E aqui, na outra parte, né, na parte de baixo, na segunda parte dessa onda, você vê que os dados que vão saindo, eles já vêm pior do que a estimativa dos analistas. Então, o Surprise Index cai. E esse é o índice de Emerging Markets, onde o Brasil está incluído. Então, vejam, tomou um tombo, virou para baixo, e essa, na verdade, é a dinâmica que nós estamos vendo, né? Indicadores ruins, pior do que as expectativas, e para isso aqui melhorar, precisa dar toda a curva, né? Os indicadores precisam começar a sair melhor do que as expectativas. Aí é porque provavelmente nós estaremos chegando na parte de baixo do ciclo, e a gente sabe que mercado é cíclico. Diego, tu utiliza o PPGA do Mazagão? Sim, com certeza. Com certeza utilizo. Bastante. Mas não é todo dia que ele dá uma boa indicação, viu, GG? Não é todo dia. Casualmente agora, o do PPGA do índice futuro está bem vendido, então não tem o que fazer. Ele está 10 mil pontos abaixo, então teria que ver o do próximo mês, que está vencendo agora, junho, seria o de agosto. Daqui um pouco ele publica e eu fico de olho. O do dólar é que está o mais perto, né? Que é o contrato mais perto, é o contrato N novembro, e o PPGA está em R$2, o dólar está 2,03, então vantagem para os comprados, entre eles os investidores estrangeiros, que começam, né, faz pouco tempo começaram a ficar comprados em dólar, e seria a grande questão que a gente tem que prestar atenção. E esse outro dado aqui que eu trago para vocês é o sentimento de public opinion com relação a commodities, ou índice RB, que é calculado pela Reuters e pela Jefferies. E vejam que ele está num dos patamares mais baixos dos últimos tempos, né? Só foi mais baixo que isso na mega descompensação de 2008. Como isso é feito como público, é uma opinião pública, eu considero isso como um indicador que a gente tem que tomar especial atenção, porque geralmente o público ele está sempre errado, ele é a massa, eu tenho que interpretar que ele é a massa, e a massa está com um sentimento muito negativo para a CRB, ou seja,
O índice de commodities ele está em queda e não é de agora, isso não é novidade. Mas quanto mais cai, mais as pessoas ficam negativas quanto ao seu futuro. E isso costuma ser um importante driver para a reversão. Então ficar de olho aí. Ou isso aqui é verdade e o índice vai cair ainda mais e com isso as perspectivas, né, de economia global ficam ainda piores, ou já estamos, quem sabe, perto de um ciclo, da reversão do ciclo. Especial atenção, tá? É um dado interessante. O que eu queria mostrar aqui e que não tá, um momentinho que eu vou abrir, tá? Onde está? É isso aqui, ó. Que foi o dado de sexta-feira, era o Non-Farm Payroll, né? Que espantou aí todo mundo, dado de sexta-feira. Isso aqui, na verdade, a Bloomberg computa isso, só para vocês verem como é difícil prever, tá? Expectativa, previsão, etc, etc, não serve para muita coisa no mercado. Então imaginam querer saber o dólar daqui no final de 2013. Mas vejam, a Bloomberg pega a estimativa, né, das grandes casas de análise, né, as grandes corretoras dos Estados Unidos, e pergunta, o que você acha que vem aí no Non-Farm Payroll? Aí elas dão lá seus dados, então isso se trata estatisticamente. Aqui está a curva normalizada, né, das opiniões, a média estaria aqui, né, média em 149 mil, criação de novas vagas. A mediana bem perto, 150 mil. Aqui está um desvio padrão, aqui está outro, né? A estimativa mais alta, 195 mil, foi quem chutou mais alto, e a mais baixa, 75. E onde veio? Onde veio? Olhem lá onde veio. O Non-Farm Payroll. Foi 60 e poucos, né? Se não me falha a memória, 68 mil. Muito menor do que a média ou do desvio padrão. Esse aqui que chutou abaixo, 75, quase acertou, mas foi um único. Então veja como é difícil medir e prever, né? Praticamente impossível. Como os dados podem ser traiçoeiros. Era isso que eu tinha para comentar hoje. Na espreita, amanhã é feriado. Vamos ver como está o nosso índice aqui. Não mudou muita coisa. Eu vejo aqui 60 minutos. Tem que voltar acima para essa área aqui. Se não voltar, é problema. Ainda mais que o mercado no mundo está subindo. E nós aqui não. E lembram que ontem nós tínhamos traçado essa LTB aqui. Ficou meio mal. Deixa eu apagar. Mas nós tínhamos traçado uma LTB aqui e uma resistência aqui, né? E durante o call eu havia falado que era a hora da venda em índice futuro. Por quê? Porque o cara é bruxo? Porque o cara é bom? Não. Porque isso aqui é uma resistência. Era, né? Estava sendo naquele momento. E a função de uma resistência é resistir. É resistir. Então ela resistiu. E resistiu. A partir daí o mercado caiu. E se não tivesse resistido, era justamente o sinal que também era muito bom, que as coisas poderiam estar mudando. Então é assim que a gente lê mercado. A gente não tenta adivinhar, não tenta forçar, não tenta correr na frente da carroça, né? Vai seguindo os passos. Era a resistência e a função da resistência é resistir. E resistiu. Aqui agora eu estou de novo enfrentando uma resistência, só que por baixo, né, no pullback. A função dela é resistir. Vai resistir até que não resiste mais. Quando não resiste mais, é o sinal que pode me indicar que pode voltar para cima, pode dar alguma chance. É assim que a gente lê mercado. Tá, Givaldo? A gente não tenta se antecipar, não tenta correr na frente da máquina, não tenta operar a qualquer custo, mesmo tendo stop, tem que ter estratégia, o stop é importantíssimo. Tá? Vitor, OGX vai subir? Queria saber. OGX é segundo momento. Queria saber, Vitor. Queria saber, porque se eu soubesse, apostava tudo nela. Tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho. Vou tomar aqui meu trago de canha para firmar o pulso, porque já vamos começar o call de ativos e aí eu já anoto a tua OGX para a gente falar. Eu tenho Bebas, OGX e TIM na pedra.
Tá, pessoal? Era isso pelo call de panorama. Cuidado com o feriado amanhã, cuidado com a sua estratégia. Dirijam com prudência, né? Não corra papai, não corra mamãe. Amanhã voltamos com outro panorama. Eu desligo aqui, saio 1 minuto e volto para o call de ativos. Muito obrigado, pessoal!